Boa noite, irmãos. É com alegria, na verdade com grande alegria, que eu chego diante dos irmãos, diante da igreja do Senhor, para, junto com os irmãos, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, entendendo o peso da responsabilidade que é pregar a palavra do Senhor, mas amparado, confiado em Jesus Cristo, na suficiência dele, é que assim o faço. Peço a você que abra a sua Bíblia para o livro de Atos, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Verso 12, e por horas apenas o verso 12, e aí nós vamos orar. Verso 12, Atos 4:12 diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra aberta, pela liberdade que temos. Agradecemos pela tua igreja reunida, pela comunhão dos irmãos, pelas dificuldades enfrentadas que nos fazem crescer, pelas lutas diárias, ó Deus, que nos fazem chegar mais próximo do Senhor. E é assim que nós oramos, pedindo ao Senhor a suficiência do Senhor para que aquilo que venhamos a fazer, a falar, a pensar, seja tudo para a glória do Senhor. Assim nós oramos, pedindo todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto, no livro de Atos, capítulo 4, ele certamente está envolto a um contexto maior. E aqui parece-me que está Pedro fazendo uma exposição de um evangelismo, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo e dizendo que só nele, só na pessoa dele, é que há salvação e não há nenhum outro. De fato, Pedro ele está fazendo sim um evangelismo, não deixa de ser um evangelismo, não deixa de estar evangelizando. Mas nesse ponto aqui, ele está diante de um tribunal de 71 homens reunidos para acusar tanto a ele quanto ao seu companheiro João. Pedro e João aqui estavam sendo acusados. Eles já haviam passado a noite na prisão e agora eles estavam diante desse tribunal, prestando aqui o seu depoimento. Antes de chegarmos a esse ponto, a falarmos sobre esse tribunal, nós queremos observar e entender a dinâmica do livro de Atos. O livro que Lucas escreveu, juntamente com o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, endereçado diretamente à pessoa de Teófilo. E aqui ele está trazendo para Teófilo e também para todo o conhecimento do povo de Deus, os atos, as ações da igreja, dos apóstolos, na igreja no seu início. Então aqui a igreja está se formando, Cristo já havia assunto aos céus, e a igreja ela está se formando, está criando forma a igreja local, e tem algumas observações que nós precisamos tomar para entendermos esse livro. Então no capítulo 1, volte aí algumas páginas para o capítulo 1 e vamos entender esse contexto. Lucas escrevendo diz: "Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas.
A estes, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o que Lucas está relatando aqui é que Jesus, ele, depois de ter assunto aos céus, ele se apresenta para os seus discípulos e ali durante 40 dias está ainda dando as instruções a eles, falando das coisas que eles deveriam fazer. E uma ordem que o Senhor dá aqui é que eles não se ausentassem de Jerusalém por um tempo, até que eles recebessem uma promessa do Pai. E essa promessa é que viria o outro Consolador, que viria o Espírito Santo, e que veio por ocasião do Pentecostes, não é? Então eles deveriam permanecer em Jerusalém, eles deveriam permanecer lá até a vinda da promessa do Senhor, do Espírito Santo, e isso aconteceria poucos dias depois. Só que esses discípulos, eles estavam reunidos e eles começaram a perguntar, a fazer questionamentos a Jesus. Eles começaram a ficar inquietos e querer saber quando seria isso e o que seria. Veja o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Veja a pergunta dos discípulos. O Senhor está dizendo para eles que eles aguardassem em Jerusalém, que alguns dias depois viria a promessa, o Espírito Santo. Mas aí eles perguntam a Deus, a Jesus: Senhor, mas é esse o tempo? Será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, Jesus começa a responder para eles, dando uma indicação do que eles deveriam fazer. É como se o Senhor dissesse: olha, essas coisas não é de competência de vocês, mas tem algo que é da competência de vocês, e que vocês devem observar e fazer. Veja a resposta no verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, essa época, a restauração do reino, tudo isso é de competência exclusiva do Pai. E eles estavam ansiosos, querendo saber logo e querendo saber se já aconteceria dias depois. Porque Jesus, no finalzinho do verso 5, vai dizer: isso não muito depois destes dias, o relato de Lucas. Então, Jesus disse para eles: olha, não compete a vocês conhecer os tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas tem algo que sim é de competência de vocês. Existe algo que vocês devem fazer, vocês devem praticar, vocês devem observar. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas coisas, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e na nuvem o encobriu nos seus olhos. Então aqui está o que os estudiosos chamam, e nós observamos, como a grande comissão. Quando Jesus reúne, e nas suas últimas palavras aos seus discípulos, é essa grande comissão que ele dá para eles, é essa competência que ele dá para os seus discípulos. Diferente daquilo que eles estavam querendo saber coisas que não eram da competência deles, mas o Senhor diz: olha, a competência de vocês vai virar sobre vocês o Espírito, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. E aí, tanto aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos que isso aconteceu primeiramente com os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém,
O Espírito Santo veio por ocasião do Pentecostes. Pessoas, multidões se agregaram ao Evangelho. Nesse contexto, a perseguição aos cristãos por parte de Saulo de Tarso é tamanha. Então aqui a conversão dele, e então o Evangelho vai até os confins da terra, pelas palavras e pela obra do apóstolo Paulo, iniciada, na verdade, pelo apóstolo Paulo, porque até hoje isso ainda está acontecendo. Muito bem, irmãos, então é dessa maneira que se inicia a igreja, e aí, depois da vinda do Pentecostes, no dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a pregação de Pedro, verso 38 do capítulo 2, Pedro responde a eles, que eles fazem indagações a ele, ele diz, olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Verso 41 diz, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele único dia, de quase 3.000 pessoas. Então aqui está, irmãos, a igreja formada, a igreja iniciando os seus passos, já agora com uma liderança posta, com crentes salvos, batizados, agora servindo ao Senhor. Mas vai acontecer algo interessante, porque isso vai atrair os olhos das autoridades. E eles vão começar a perseguir a igreja do Senhor. Eles perseguiram o Cristo, mataram, e achando que com isso havia resolvido o problema do caminho, do cristianismo. Mas não foi assim. Nós vamos observar no capítulo 3 agora, vamos nos ater um pouco mais no capítulo 3 e uma parte do capítulo 4 para entender os primeiros passos da igreja e os acontecimentos que fizeram com que a igreja crescesse em número, mas também que tivesse muitas perseguições. Então eu quero observar com você essa noite que nós devemos, todos nós, devemos observar a fidelidade ao Senhor, a nossa fidelidade diante de Deus, porque nós vamos observar hoje na pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro, esses dois aspectos, a infidelidade e a fidelidade, a insegurança e a segurança, a vontade de fazer, mas sem o poder necessário para isso, e o fazer propriamente com o poder necessário, o poder pronto para levar a palavra do Senhor. Então veja o capítulo 3, verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem a esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Algo que nós só víamos nas Escrituras pelo ministério de Jesus, que era a cura de pessoas, milagres feitos por Jesus.
Mas aqui ainda a igreja se formando e os apóstolos ainda com esse privilégio de, pela sua palavra e em nome de Jesus, operar milagres. Estava aqui Pedro nessa condição. E esse homem, que lá na frente Lucas vai registrar que tinha 40 anos de idade, chega para Pedro e para João pedindo dinheiro, esmolas, à porta do templo. E como nós lemos, João disse, Pedro disse, dinheiro eu não tenho para lhe dar, mas eu tenho algo muito melhor. Levanta e anda. E veja, interessante que esse milagre feito, foi um milagre completo na vida desse homem. Veja que os tornozelos dele se firmaram e de um salto se pôs em pé e passou a andar. Milagres assim, só Jesus fazia. E agora os apóstolos aqui estavam com esse privilégio de, pelas suas mãos e pela sua palavra, em nome de Jesus, operar milagres. E aqui, irmãos, eu queria só fazer um pequeno parêntese, para que você observasse e não caísse, e eu sei que a igreja é muito madura com relação a isso, não caísse no engodo de observar esses falsos milagres que por aí acontecem. É preciso falar, é preciso levantar a voz, é preciso dizer que isso são falsos milagres, não são milagres. São coisas inventadas e quando não, de um jeito é de outro. Quando não são pessoas compradas para se fazerem essas coisas, são pessoas que realmente estão doentes, mas que não são salvas, não são livres desse mal, da sua enfermidade. Já vi inúmeras vezes pessoas com dificuldade de locomoção, e pela palavra e pelo emocionalismo, elas conseguirem ficar em pé com muito esforço, amparadas, darem um passo quase caindo, um sofrimento, coisa terrível. Isso é um desserviço para o Evangelho. Isso faz com que as pessoas que estão de fora e observando, elas se endureçam o seu coração com relação ao Evangelho. O milagre é como João e Pedro aqui operaram. Milagre completo. E também tem o seu contexto, tem o seu objetivo, e que aqui nós vamos observar. Agora veja, verso 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Ou seja, o povo viu o homem que vivia há 40 anos sem andar, e agora vê esse homem saltar e correr, e eles reconhecem que era ele mesmo, não era outra pessoa que estava ali no meio. E assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então veja o verso 11, e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O que está acontecendo aqui? O povo, vendo que algo muito bom aconteceu, milagroso aconteceu, pela palavra, pelas mãos de um homem, de Pedro e João, os dois, eles se voltam juntamente com esse, alegres, e fica junto deles e enaltecendo essas pessoas, alegres por eles terem praticado isso. E aqui então Pedro agora está com a oportunidade de ter uma atitude bem pragmática, porque afinal ele fez algo maravilhoso, ele fez algo espetacular, e agora estava todo o povo, toda aquela multidão que havia presenciado esse ato, estava toda agora como que aplaudindo o apóstolo Pedro. E aqui, numa ação pragmática, ele poderia tirar proveito disso. Ele poderia agora dizer, a igreja vai crescer, a igreja agora ela vai crescer através das minhas palavras e desse feito, e desse acontecido. E eu posso agora chamar as pessoas para a minha igreja.
E posso dizer, olha, vocês viram o que aconteceu com esse homem aqui? E poderia todos os cultos levar ele à frente e mostrar e dizer, vocês conhecem ele? Vocês viram como é que vocês conheceram a vida deste homem? Olhem como ele está agora. E as multidões certamente seriam levadas à igreja. Mas Pedro não faz assim. Pedro é fiel ao Senhor. Ele dá o crédito a quem, de fato, quem verdadeiramente tem o crédito. Verso 12, nós vamos observar a mensagem de Pedro a partir desse ponto. Veja verso 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Aqui Pedro está tirando de si todo o mérito, tanto dele como do seu companheiro João. Ele está dizendo para as pessoas, por que vocês estão nos aplaudindo? Por que vocês estão achando que nós é que somos os poderosos, que temos todo o poder? Não, verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Veja que Pedro está dizendo, olha, quem fez isso não fui eu. Quem fez isso foi Jesus. Mas só que Pedro vai continuar e ele não vai ser nada popular aqui. Pedro, ele não vai, como falei, ele estava com a oportunidade, entre aspas, de ser pragmático e de agora trazer toda a igreja para o seu lado e que todos os irmãos ficassem o tempo todo alegres com ele. Mas ele tem uma palavra dura para eles. Ele tem uma palavra pesada para esses irmãos, o que poderia deixar alguns ressentidos e até com raiva, abandonar. Veja, novamente, o Deus de Abraão, ele dando crédito a quem fez. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, quem fez esse milagre não fui eu. Quem fez esse milagre foi o Deus, foi Jesus, aquele que vocês traíram, aquele que vocês negaram, aquele que quando Pôncio Pilatos queria soltá-lo, queria libertá-lo, inclusive usou algo da lei deles, dos romanos, para poder livrar Jesus dali, bota entre eles um ladrão, Barrabás, e Jesus. E Pedro vai dizer para eles aqui, olha, e vocês escolheram o ladrão. Vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Então aqui Pedro está colocando essas palavras pesadas e duras diante dos irmãos, porque Pedro está simplesmente sendo fiel à palavra do Senhor. Ele não está aqui, irmãos, interessado em negociar a fé. Ele não está interessado em ser bem visto pelos irmãos, ao final dessa mensagem, dessa pregação, receber tapinhas, olha, muito bem, você pregou muito bem. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado única e exclusivamente em ser fiel ao Senhor. Em ser fiel ao Senhor. E ele está, inclusive, aqui reparando algo que ele havia feito no passado, que nós mais para frente vamos observar. Mas ele está sendo fiel. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Escolheram Barrabás a Jesus.
Verso 15, dessa arte ou desse modo, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, e no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem, ele falando do enfermo, saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro está dizendo que a fé do homem e o poder de Jesus foram os únicos que fizeram com que aquele homem ficasse salvo da enfermidade. Verso 17, agora ele vai ter depois de ser duro com os irmãos, ele vai usar de outras palavras para poder colocar na mente dos irmãos, os irmãos não ficarem levando aquela culpa, mas entenderem o propósito de Deus. Verso 17, e agora, irmãos, eu sei que o que fizeste, que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Ele está dizendo, olha, vocês foram ignorantes, vocês não conheciam, e as vossas autoridades também. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, de que o seu Cristo havia de padecer. Pedro está dizendo para eles, olha, vocês têm a culpa de vocês, porque foi por vossas palavras, por vossas ações e por ações das autoridades que Cristo padeceu. Mas era algo já predito pelo Senhor através de seus profetas. Verso 19, agora Pedro vai fazer agora o apelo para eles. Igual, do mesmo modo que ele fez no verso 2, quando ele fala que eles se arrependessem para a remissão dos pecados, e 3.000 pessoas se converteram. Verso 19 vai ser a mesma linha. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então aqui, Pedro foi duro com os irmãos, alivia um pouco, explicando a providência de Deus, os planos de Deus para eles, e agora faz o apelo de salvação. Arrependei-vos. Não fiquem presos ao passado. Não fiquem presos ao ocorrido. Não fiquem presos a essa culpa que vocês têm. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Agora, veja, verso 25. Ele vai dizer, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido em que cada um se aparte das suas perversidades. A leitura aqui é para observar que Pedro está sendo ainda duro com esses irmãos, está sendo direto com eles. Não está fazendo arrodeios, não está passando a mão na cabeça, não está aliviando, mas está dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter. Vocês precisam se apartar das suas perversidades. E tudo isso agora, entrando no capítulo 4, vai ter consequências. Algumas coisas irão acontecer a partir desse milagre de Jesus pelas mãos de Pedro. Porque, como falei, as autoridades religiosas, os sacerdotes, o sinédrio, eles acharam que com a morte de Jesus o assunto teria sido encerrado, teria acabado.
E aí eles poderiam seguir livremente nas suas seitas, no seu judaísmo. E veja o verso 4, o capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então esses homens chegaram, verso 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, consequência daquilo que eles haviam feito, consequência dos 3.000 que se ajuntaram ao Evangelho, que se converteram ao Evangelho, consequência do milagre proferido por Pedro, naquelas mãos de Pedro, e que para essas autoridades foi algo em que eles se surpreenderam, porque isso só acontecia no tempo daquele que fora morto pelas mãos deles. Como é que agora está aparecendo outras pessoas fazendo milagres? Então, todo o plano de matar o Cristo havia ido por água abaixo, porque ali ainda estava crescendo. E agora mais pessoas, multidões se juntando a eles. Muito bem, mas também teve outra consequência das palavras e da mensagem de Pedro. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esses irmãos. Então, a fidelidade de Pedro, a ação dele e de João aqui, trouxeram algumas consequências. A primeira delas é que eles foram presos. Eles foram agora levados ao cárcere porque estavam pregando a palavra do Senhor e operando inclusive milagres. E agora, muitas pessoas, em torno de 2.000 pessoas, se juntaram a ele através dessa pregação. Agora veja o verso 5. No dia seguinte, agora eles presos, e no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Estavam eles perturbados, querendo saber o que estava de fato acontecendo. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Pedro agora, diante das autoridades, ele é de fato fiel ao Senhor. Ele está agora de fato e cheio, e o verso 8 vai dizer que agora ele está cheio do Espírito Santo. Pedro agora entendeu verdadeiramente o seu ministério. Pedro entendeu a comissão dada por Jesus a ele. Não é mais aquele Pedro astucioso, astuto, pretensioso,
que tomava a frente de tudo e queria resolver as coisas do seu jeito. Aquele Pedro que, em certa ocasião, ele junto com Jesus, não precisa ir para lá, mas eu já estou com ele aberto aqui, João capítulo 13, verso 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus, por ocasião, dizendo para eles que iria morrer, que ia para o Pai. E Pedro perguntando: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Então aqui Pedro está com muita vontade de servir ao Senhor, está querendo, está animado. Mas o que ele não está é entendendo o processo, os planos do Senhor. Mesmo 3 anos junto com o Senhor, ouvindo o que iria acontecer, ainda não estava entendendo, sua visão ainda estava turva ainda. Porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro foi sincero com o Senhor. Eu creio que ele queria realmente dizer isso. Não era apenas um jogo de palavras ou algo que ele saberia que não aconteceria, mas ele estava sendo sincero. O que estava faltando para ele nesse momento era poder. Como o livro de Atos vai dizer, no verso 8, que ele aqui está cheio do Espírito Santo para responder às autoridades, para enfrentar as autoridades. Mas nesta ocasião aqui, ainda não. É tanto que Jesus diz, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Tu, Pedro, vai dar a tua vida por mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, irmãos, aqui você consegue perceber 2 Pedro. Um antes e agora um depois. Um agora cheio do Espírito Santo. Um agora que está colocando sua vida em risco, de fato. Naquela ocasião ele disse ao Senhor que daria a vida por ele, mas pouco tempo depois ele o negou. Ele não teve coragem. Mas aqui ele está colocando a sua vida diante do Senhor, porque se as autoridades eles mataram ao Cristo Jesus, o que não fariam com o seu discípulo? Seria muito simples, preso ele já estava. O que faltava para ser condenado à morte? Mas Pedro, ele fala com autoridade. Fala com a autoridade dada pelo Senhor. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e o modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e o povo de Israel, vós todas vocês autoridades e todo o povo de Israel, tomem conhecimento de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante nós. Verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, e os construtores, a qual se tornou pedra angular. O que Pedro está dizendo para eles aqui, olha, vocês rejeitaram, vocês, autoridades, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Mestre, rejeitaram Jesus. Essa população aí fora, esses milhares aí, eles também rejeitaram ao Senhor. Foi uma pedra rejeitada. Mas agora ele se tornou, ele foi uma pedra rejeitada, mas agora essa pedra, fazendo aqui esse jogo de palavras, essa pedra se tornou a pedra principal, a pedra angular. É a partir dessa pedra agora que vocês vão ver, em outras palavras, não é essa palavra que ele usa, mas vocês vão ver a igreja crescer, o cristianismo crescer, e na linguagem deles, o caminho crescer. Então, com toda essa autoridade, Pedro
bate de frente com esses homens, dizendo todas essas coisas e colocando sua vida e seu pescoço em risco. E diz mais, agora pregando para eles: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está dizendo para eles aqui: olha, essa religião de vocês aí não vai levar vocês para o céu. Vocês não serão salvos pelas obras de vocês. Os fariseus, eles já foram duramente criticados por Jesus. Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, na reencarnação, na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles viviam num mundo onde a salvação não pertencia a eles. E eles achando que com as obras que eles faziam, eles iam para o céu. E eles aguardando o Messias que já havia vindo. Não havia salvação para eles. Ele diz aqui: não há salvação em nenhum outro nome embaixo do céu, porque a salvação está na fé naquele que vocês mataram. A salvação está na fé naquele a quem vocês crucificaram. A salvação está na fé naquele a quem vocês negaram. Então, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, nesse momento, eles olham para Pedro e João, homens de pouca leitura, de pouco conhecimento, mas que estavam aqui pregando a palavra do Senhor, estavam aqui batendo frente a frente com homens da alta sociedade de Israel, os mais inteligentes de Israel. Estavam eles aqui batendo de frente a frente, e eles reconheceram isso e entenderam que eles haviam estado com Jesus. Verso 14: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, diante deles estava também um homem que havia sido curado. Certamente esse homem estava às portas do tribunal, porque ele não foi preso, o homem não foi preso, foi preso apenas Pedro e João. E esse homem dando um testemunho do que aconteceu com ele, o testemunho de sua fé, o testemunho da sua fidelidade ao Senhor e da sua gratidão pelo que havia acontecido com ele não teme e vai às portas do tribunal também. É tanto que ele está presente, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer do contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: olha, agora eles mandam sair, agora eles vão se reunir. Eles vão entrar em conselho para decidir o que fazer. E faz a pergunta: o que faremos com estes homens? Porque aqui eles estavam preocupados com a reputação deles. Estavam preocupados com o que o povo iria pensar, diferente de Pedro. Pedro, o que tinha que falar, falou. Mas eles aqui estavam preocupados com isso. Porque o povo e o apoio do povo era importante para eles. O apoio do povo era algo fundamental para que eles seguissem os seus caminhos. Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então agora eles estão usando de algo muito baixo, que é ameaçar, que é calar os apóstolos, calar os filhos de Deus, calar o povo de Deus na base da ameaça. Só que eles não sabiam que agora eles não estavam mais lidando com o Pedro do passado, temeroso,
medroso, que temia pela sua própria vida. Não, agora é outro Pedro. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Pronto, foi isso que eles pediram para eles. Aliás, ordenaram. Que eles não falassem mais. Olha, é como se eles dissessem, olha, nós vamos liberar vocês, vocês não vão morrer, vocês não vão permanecer presos. Nós vamos aplicar uma dosimetria aqui para vocês. Vocês vão sair desse local, agora vocês não podem mais falar e nem ensinar no nome de Jesus. Achando eles que, tendo os apóstolos livrado a sua pele da prisão e da possível morte, eles se calariam. Agora, verso 19, Pedro e João respondem. Eles se voltam para eles agora em resposta à ordem deles. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Estava Pedro agora aqui diante deles dizendo, olha, julguem vocês são juízes, vocês estão julgando. Agora façam um julgamento. E vocês dizem que creem em Deus. Agora, me falem uma coisa. Qual é o justo, o correto? É eu ouvir vocês ou ouvir a Deus? Verso 29 do capítulo 5 está aqui aberto, ele vai dizer, em outra ocasião, nós não vamos para lá, mas ele vai dizer, já em outra ocasião, em outra perseguição, outra prisão, ele vai dizer lá, que poderia ter dito aqui, mas ele diz com outras palavras. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, verso 29 do capítulo 5, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fiel. Independente das circunstâncias, independente da situação, apesar da situação, apesar das circunstâncias, independente ou apesar, tanto faz, ele permaneceria fiel. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pois nós, continuando aqui, depois dele dizer, seria justo obedecer a vós outros do que obedecer a Deus, verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de mostrar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos do nosso Senhor. Depois, verso 21, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Agora veja, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmãos, o propósito de Deus para com esses homens foi tremendo. Porque aqui tem no mínimo 5.000 pessoas, ou na verdade quase, como o texto vai dizer que agregaram-se naquele dia mais quase 5.000 pessoas. Então, em torno de 5.000 pessoas que eu posso fazer uma conclusão lógica aqui de que estariam nas proximidades. Afinal, aquele que havia pregado, que havia operado milagres, que haviam se convertido através da sua palavra, o seu pregador estava preso e sendo julgado. Então, creio que as pessoas estavam ao redor, estavam próximos, até o que fora curado. Então, nesse momento, essas autoridades estavam preocupadas não com eles, não com a vida deles, porque para eles ali seria muito fácil resolver o problema com eles. Eles estavam preocupados era com a multidão, com as pessoas. Como as pessoas reagiriam a partir de uma ação mais incisiva contra esses homens. Então, eles temem ao povo, porque eles estão preocupados na sua reputação, neles mesmos.
porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operava essa cura milagrosa. Então aqui, irmãos, nós podemos então concluir e observar que Pedro, ele manteve a sua fidelidade ao Senhor. Daqui, desse ponto, desse momento em que ele sai da prisão, ele e João, outras prisões vieram. Já no capítulo 5 nós vamos observar isso. O Sinédrio vai prender eles novamente. Outras perseguições eles vão enfrentar. Outras lutas eles vão enfrentar. Mas uma coisa é certa. Pedro agora não é mais aquele Pedro impulsivo. Pedro agora é o Pedro fiel. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nem que isso custe a própria vida. Nem que isso custe ficar na prisão. Nem que isso custe até morrer. Então, a aplicação que nós podemos fazer diante de tudo isso é que, assim como Pedro, eu e você podemos ter negado ao Senhor. Hoje mesmo. Nós podemos ter negado ao Senhor, nos afastado do Senhor, ter feito coisas que desagradassem a Deus. Mas veja que a oportunidade está em suas mãos, está em minhas mãos, está em nossas mãos. Nos voltarmos para Deus em fidelidade, em compromisso com o Senhor, entendendo quem o Senhor é e entendendo quem nós somos. Porque se nós fizermos essa leitura de quem é Deus e de quem somos nós vamos observar que nós vamos estar o tempo todo pecando contra o Senhor. Mas estaremos nos arrependendo diante de Deus, buscando a fidelidade diante do Senhor, sendo fiéis a Ele, para nos momentos difíceis, das dificuldades da vida, da complicação, da prisão, das horas boas, inclusive, nós lembrarmos do nosso Salvador. Lembrarmos de que só há um nome debaixo do sol que importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, para a gente encerrar com esse último texto, não precisa abrir, capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Ele falando sobre a igreja de Corinto, nas suas preferências contra os seus líderes. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, lá, naquele contexto, olha, quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Cefas, todos nós somos ministros, servos do Senhor. Né? Aí nesse contexto ele vai dizer, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso se requer dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, irmãos, nós, em certa medida, não na mesma medida aqui de Paulo, porque aqui ele está falando como os que são ministros do Evangelho, mas todos nós somos despenseiros do Senhor. E o que Ele quer e o que Ele requer de mim e de você, de cada um de nós, na medida de cada um de nós, é que nós sejamos encontrados fiéis. Então, que hoje façamos uma avaliação em nossas vidas, para que, nesse momento, naquilo que temos negado, que temos nos afastados, que temos ido de encontro à palavra do Senhor, nos voltemos e sejamos, assim como Pedro, fiéis ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.